Sabe, quando a gente ouve a palavra jejuar, às vezes soa meio extremo, né? Talvez até uma coisa ultrapassada. Mas e se o jejum bíblico for muito mais do que só ficar sem comer? Hoje, a gente vai mergulhar no que essa prática milenar realmente significa, usando as escrituras como nosso mapa. E a primeira grande questão que a gente precisa encarar é essa. Será que jejuar é só uma espécie de dieta para a alma? Um jeito de parecer mais santo, ou quem sabe de conseguir alguma coisa de Deus? Olha, a resposta vai bem mais fundo do que parece. Para a gente desvendar isso, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, o que é o jejum, depois, por que jejuar, quais as formas de fazer isso e qual é a atitude correta. A gente vai ver também a conexão fundamental entre jejum e oração e, no final, umas dicas práticas para começar. Então, vamos começar pelo básico. O que exatamente é o jejum no contexto da Bíblia? Ter essa definição bem clara é o primeiro passo para entender o poder que ele tem. A essência do jejum bíblico está toda aqui. É uma escolha, algo voluntário. O foco não é o corpo, mas sim a busca por Deus. E não é um ato isolado de jeito nenhum. Ele é inseparável da oração, do arrependimento e, de forma crucial, da humildade. E essa passagem de Esdras captura perfeitamente o ponto central. O jejum foi convocado com um propósito claríssimo: se humilhar diante de Deus, reconhecendo uma dependência total dele. E aqui a distinção fica gritante. De um lado, o jejum é um ato espiritual, de dependência, com o objetivo de se aproximar de Deus. Do outro, a dieta, um ato físico de restrição, pensando na saúde. A motivação interna muda completamente o jogo. Certo, já entendemos o que é e o que não é. A próxima pergunta lógica é: mas por quê? Quais eram os motivos que levavam as pessoas na Bíblia a jejuar? A Bíblia nos mostra pelo menos 4 grandes motivos. Era uma forma de expressar arrependimento, de buscar direção em momentos cruciais, um clamor por socorro em tempos de crise e até para fortalecimento espiritual, antes de grandes desafios como a gente vê com o próprio Jesus. E não pense que só existia um jeito de jejuar, não. A prática tinha diferentes formas, e cada uma era adaptada a uma situação específica. A prática ia desde o jejum, que chamamos de normal, sem comida sólida, até o parcial, como o de Daniel, que restringia só algumas coisas. Havia até o total, que era sem comida e sem água, mas por um período bem curto. E, claro, o jejum coletivo, que unia uma comunidade inteira. Agora a gente chega no coração da nossa análise. Sabe, mais importante do que o como ou o porquê é a atitude interna. Como é que Deus enxerga o jejum? Aqui em Isaías, a gente tem uma das passagens mais fortes sobre o assunto. Deus deixa muito claro: um jejum que é só um ritual por fora, sem mudar a forma como tratamos os outros, para ele, não tem valor. Então, o ponto crucial é que o verdadeiro jejum tem que transbordar em ações concretas. Ele precisa resultar em mais justiça, mais misericórdia, em liberar perdão e em ajudar ativamente quem precisa. A abstinência de comida deve levar a uma abundância de boas obras. E Jesus reforça essa ideia de um jeito bem direto. Ele critica duramente o jejum feito como uma performance, sabe, para ganhar aplausos. Em contraste, ele ensina que o jejum que agrada a Deus é o sincero, aquele feito em segredo, com a única intenção de se conectar com o Pai. Outro elemento que não dá para separar do jejum bíblico é a oração. Eles são como 2 remos do mesmo barco. Vamos entender por quê. Essa frase resume perfeitamente a questão. Se o tempo que se ganha ao não comer não for preenchido com comunicação com Deus, o propósito espiritual se perde. O jejum, nesse caso, vira só passar fome. A sinergia é muito clara. O jejum cria um espaço, diminuindo a dependência do físico. Aí, a oração vem e preenche esse espaço, alimentando o espírito. A combinação dos dois leva a um profundo fortalecimento espiritual. Ok, depois de toda essa base, a gente se pergunta: como dar os primeiros passos de forma segura e com propósito? O conselho aqui é bem prático. Primeiro, comece devagar, talvez pulando uma refeição. Segundo, defina um propósito claro. Por qual motivo se está buscando a Deus? Terceiro, e isso é crucial, use o tempo que seria da refeição para orar e ler a Bíblia. E claro, a prudência é fundamental. Se houver qualquer condição de saúde, a orientação médica é indispensável. E para fechar, essa citação resume tudo.
O jejum não é para manipular Deus, é uma disciplina que nos transforma. Ele quebra nosso orgulho e nos ensina a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. A verdadeira mudança acontece dentro de quem jejua.